Bom dia, Jesus te ama, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nos aproximando da reta final da meditação do livro do Padre Arthur, Um Mês com o Espírito Santo, e com a certeza de que durante esse período nós fomos ficando cada vez mais próximo do Espírito Santo e cada vez mais também no nosso coração brotou o anseio, a vontade pela sua vinda. Que hoje nós possamos pedir ao Espírito Santo a graça de todos os dias estarmos desejosos da sua presença. De todos os dias o Espírito Santo conduzir o nosso coração a uma perfeita comunhão com Deus. Que o Espírito Santo de Deus, todas as manhãs, possa nos encorajar a pedir essa doce presença, a pedir a presença dessa luz bendita de todos os corações. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 26º dia. Não pensemos que os dons do Espírito Santo são dons unicamente próprios das almas que atingiram certas alturas nas sendas da perfeição. Não acreditemos que somente os santos possuem os dons do Espírito Santo. Todos nós possuímos, basta que tenhamos a graça de Deus em nossas almas para receber esses dons. No dia de nosso batismo, recebemos os dons do Espírito Santo junto com as virtudes e a graça. Assim como quando nascemos, viemos dotados por Deus de tudo quanto necessitamos para a nossa vida humana, um organismo completo e uma alma dotada de todas as faculdades, nem todas por certo desenvolvidas desde o nosso nascimento, mas trazemos lá como em germe tudo quanto vamos precisar em nossa vida. Assim acontece na ordem espiritual. Quando alguém é batizado, recebe em toda a sua integridade esse mundo sobrenatural que o cristão carrega na alma, a graça, que é uma participação na natureza de Deus, as virtudes morais que servem para ordenar toda a vida do batizado, e os dons do Espírito Santo, receptáculos misteriosos e divinas para captar as inspirações e as moções do Espírito Santo. Possuindo a graça, possuímos os dons. Não são algo passageiro, mas permanente, algo que trazemos em nosso coração constantemente. Não pode existir a graça sem os dons, e não pode existir num coração a graça e os dons sem que ali esteja também o Espírito Santo, que é o diretor divino de nossa vida espiritual. Os dons do Espírito Santo não são somente necessários para as grandes obras dos santos. Não, em nossa vida de cada dia, em nossa vida comum, muitas vezes atuamos sob o influxo dos dons do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, cuja autoridade é indiscutível na Igreja, nos ensina que, para alcançar a salvação de nossa alma, os dons do Espírito Santo são indispensáveis. Sem eles, não podemos realizar a obra de nossa santificação. E para fazer o cristão entender a necessidade dos dons em sua vida cotidiana, Santo Tomás de Aquino
lança mão de uma comparação que me parece exatíssima. Um grande médico pode curar o enfermo por si mesmo, pode atender um caso extraordinário. Um praticante de medicina pode fazer muitas coisas para curar enfermos, pode aplicar-lhes muitos remédios e saber o que precisa em casos ordinários. Mas para atender um caso difícil, precisa estar sempre sob a direção de um médico competente, que conheça bem a ciência da medicina e que, por conseguinte, possa conhecer perfeitamente o doente e o seu mal, e os remédios indispensáveis para curá-lo. Somos como os práticos de medicina. Podemos atender a nossa própria saúde em casos ordinários, mas seria impossível realizarmos por completo a obra de nossa santificação se não estivermos debaixo da influência do Espírito Santo, o único que conhece perfeitamente o que somos e o que devemos ser, e que sabe com primor as sendas por onde podemos chegar à perfeição a que Deus nos chama. Por conseguinte, os dons não são carismas extraordinários que os santos recebem, não. É algo que todos nós temos e trazemos em nossos corações. Vinde, ó Espírito Santo. Oremos. Espírito Santo, que possuís toda a densidade interior das realidades espirituais, faze-me viver esta vida interior. Desprende-me da sedução das coisas sensíveis para fazer-me sentir a sedução menos aparente, mas mais absorvente do mundo do espírito. Impede-me de ficar na superfície de mim mesmo, na leviandade de minhas reações ao mundo que me envolve, e ensina-me a viver em profundidade minha resposta aos apelos de Deus. Interioriza o meu pensamento, fazendo-o meditar os mistérios da ação divina no universo. Interioriza o meu diálogo com o Senhor, fazendo-me tomar consciência mais viva de sua presença no meu íntimo. Interioriza o meu amor, tornando-o mais contemplativo, mais preso à face invisível do Senhor. Cava todo o meu ser interiormente, não para ali me encerrar, mas para fazer que eu atinja mais intimamente o infinito divino. Rezemos juntos a jaculatória para o dia de hoje. Espírito de santidade, completai a obra da santificação em mim. Mais uma vez, Espírito de santidade, contemplai a obra da santificação em mim. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.